O maior erro que eu cometi investindo foi confundir diversificação com segurança. Claro que diversificar é importante, mas no meu caso isso passou do ponto. Eu gostava tanto do mercado financeiro que eu queria estudar tudo, todas as ações, todas as empresas, saber tudo sobre ETFs, criptomoedas, entender sobre os setores, as narrativas, e sempre que eu encontrava alguma coisa que parecia muito boa, eu colocava na minha carteira. Só que com o tempo essa carteira deixou de ser uma estratégia e virou só uma coleção de ativos que eu achava interessante. Nesse vídeo eu quero falar por que investir no longo prazo precisa ser mais simples do que isso. É construir uma estratégia fácil de executar, com poucos ativos de muito valor e, acima de tudo, ter convicção para seguir esse caminho por anos. Quando eu comecei a levar investimentos mais a sério, estudar parecia sempre ser muito positivo. Quanto mais eu lia, mais possibilidades apareciam. Uma empresa parecia barata, outra tinha mais crescimento, um setor aparentava muito promissor e tudo parecia fazer sentido isoladamente. O problema é que uma boa carteira não é feita de ideias isoladas. Ela precisa ter direção. Quando tu compra muitos ativos porque gosta de todos eles, tu pode estar comprando coisas boas, mas isso não significa que exista uma estratégia clara por trás. E sem estratégia fica difícil saber o que realmente importa. Esse foi um erro que eu demorei para perceber. Eu não estava diversificando para reduzir o risco de forma inteligente. Muitas vezes eu estava apenas espalhando o capital por excesso de informação. Eu estudava alguma coisa, gostava daquela tese e queria participar. O resultado foi uma carteira cada vez mais cheia, mais difícil de acompanhar e menos objetiva. Isso cria um problema silencioso, porque quanto mais ativos tu tem, mais decisões tu precisa tomar. Tu precisa acompanhar mais coisas, entender mais relatórios, notícias, olhar mais gráficos e lidar com mais dúvidas. A carteira começa a exigir uma atenção que talvez tu nem tenha, e de repente o investimento que deveria trabalhar a teu favor começa a consumir tua energia mental. Então eu comecei a entender que simplicidade não é falta de estudo. Simplicidade é o resultado de estudar o suficiente para cortar o excesso. Porque no mercado financeiro sempre vai existir alguma coisa interessante. Uma ação barata, uma cripto promissora, um setor que vem crescendo muito, uma nova tese, um gráfico bonito, mas tu não precisa estar em tudo que faz sentido. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Um ativo pode ser bom e ao mesmo tempo não precisa estar na tua carteira. Uma tese pode ser inteligente e ainda assim não fazer parte da tua estratégia. Não é toda oportunidade que precisa ser a tua oportunidade. Hoje eu já acredito mais em uma estratégia com poucos ativos de muito valor. Poucos ativos não significa irresponsabilidade, significa foco. Tu escolhe aquilo que realmente entende e aquilo que tem uma função clara que tu consegue acompanhar com seriedade. Em vez de tentar montar uma carteira que reflita o mercado inteiro, monta uma carteira que reflete a tua visão, o teu prazo, tua tolerância a risco e teus objetivos. Esse é o ponto essencial. Uma carteira simples precisa nascer de uma visão. Tu pode acreditar em renda fixa como base de segurança, acreditar em ações lucrativas e resilientes como motor de crescimento, usar ETFs por uma exposição bem mais ampla. Outra alternativa também é acreditar em Bitcoin como reserva de valor de longo prazo. Cada pessoa vai construir isso de um jeito diferente, mas a pergunta principal vai ser sempre a mesma: por que eu coloquei esse ativo na minha carteira? Se a resposta for fraca, talvez ele não deva nem estar lá. E se a resposta depender só do preço subindo, talvez seja mais uma aposta do que uma estratégia. E se tu não consegue explicar essa tese com poucas frases, talvez tu ainda não tenha convicção suficiente. Convicção é diferente de empolgação. Empolgação aparece quando o ativo sobe, quando alguém fala bem, quando uma narrativa domina o mercado. Convicção permanece quando o preço cai, quando ninguém está falando sobre aquilo e quando o resultado demora. Mas não confunda convicção com teimosia. Tu precisa acompanhar a tese. Se os fundamentos mudarem, é necessário fazer uma revisão. Se o risco aumenta, precisa saber como reagir. Em alguns momentos, tua visão estiver errada, tu deve aceitar. O problema não é mudar de ideia. O problema é trocar de estratégia sem critério nenhum, só porque outra coisa parece mais interessante naquele momento. Por isso, uma estratégia simples precisa ter regras. Não precisa ter uma planilha complexa. Pode ser algo muito mais direto. Quais ativos que fazem parte da tua carteira? Qual é o peso aproximado de cada um? Com que frequência tu compra? Em quais situações tu revisa a tese e quais riscos tu aceita correr? Isso já coloca ordem no processo. No meu caso, uma das ideias que mais fazem sentido é o DCA. Comprar aos poucos, de forma recorrente, ao longo do tempo. Essa estratégia não elimina risco,
mas ajuda a tirar um pouco da emoção da decisão. Em vez de tentar acertar o momento perfeito, tu simplesmente segue e executa um plano. Isso é especialmente importante em ativos voláteis. Quando tu acredita em uma tese de longo prazo, o preço do curto prazo não pode comandar a tua vida. Ele importa, é claro, o preço sempre importa, mas ele não pode ser o único fator. O foco precisa estar na relação entre tese, prazo e risco. Foi assim que eu passei a olhar de forma diferente para o Bitcoin. Não como uma dica ou como uma promessa, e também não como uma garantia de futuro, mas como um ativo que eu precisava entender melhor. Porque durante anos eu observei que o Bitcoin sobreviveu a quedas violentas, a muitas críticas, ciclos de euforia e de abandono, e também de mudanças no próprio mercado. Só que mesmo com toda essa volatilidade, ele continua atraindo muita atenção, capital, infraestrutura e discussões entre os institucionais. Em algum momento eu precisei parar de olhar para aquilo como se fosse só barulho. Isso não quer dizer que todo mundo deva comprar Bitcoin, o ponto é outro. Quando um ativo ou um mercado mostra força por muito tempo, tu precisa estudar com honestidade. Não precisa entrar correndo, mas sim entender se existe uma tese real por trás. Essa lógica vale para outros mercados também. Se uma empresa cresce muito por muitos anos, vale tentar entender por quê. Se um setor atrai capital de forma consistente, vale a pena investigar também. Ignorar uma tendência forte só porque ela já subiu pode ser um erro, mas comprar sem entender também. O equilíbrio está no estudo com critério. Se eu pudesse falar com o meu eu mais jovem, eu não diria simplesmente para comprar determinado ativo. Olhando para trás, isso parece algo que é fácil demais de determinar. Hoje eu já tenho 33 anos, mas quando eu estava iniciando no mercado financeiro, por volta dos meus 22 anos, eu diria para começar com menos coisas, estudar melhor cada escolha, criar um método simples, comprar com constância, evitar decisões tomadas por ansiedade e aceitar que construir patrimônio leva tempo. Uma carteira boa não precisa impressionar ninguém, ela só precisa funcionar para ti. Precisa ser compreensível, sobreviver aos teus momentos ruins e ser simples o suficiente para tu continuar seguindo a estratégia mesmo quando estiver cansado, ocupado, inseguro ou no meio de muito ruído. E esse é o ponto que poucos falam. A melhor estratégia do mundo não serve para nada se tu não consegue executar. Se ela exige tempo demais, atenção demais ou controle emocional demais, talvez ela não seja adequada para a tua vida. Investimento não acontece num laboratório, acontece no meio da rotina, dos problemas, do trabalho, das dúvidas, das emoções e também das fases ruins. Por isso que simplicidade nos investimentos é uma vantagem. Ela reduz o erro, o impulso e a chance de tu abandonar tudo no pior momento. E principalmente, acima de tudo, aumenta a tua chance de permanecer no jogo por muitos anos.